Prefeitura de Bacabal realizou a terceira Conferência Municipal de Política Pública voltada para a mulher, com o tema Políticas para as Mulheres. Na nossa terceira Conferência da Mulher, que o Conselho também faz parte, dessa conferência, está contribuindo aqui, com a efetivação de políticas públicas para as nossas mulheres. De grande importância que toda a população participe de momentos como esse, porque aqui nós estamos discutindo não só políticas públicas de proteção àquelas mulheres vítimas de violência, mas também algo que está sendo tratado aqui é a questão da diversidade, Óbvio que nós estamos falando a respeito da questão da violência doméstica, mas também conquista de direitos, igualdade, democracia. Nós, como representantes da segurança pública, Polícia Militar, nessa pasta que trabalha diretamente com essas mulheres que são vítimas de violência, estamos aqui participando desse momento porque nós sabemos do anseio da população, nós lidamos com isso diariamente, nós sabemos da alta demanda que existe aqui no nosso município de mulheres que são vítimas de violência e de muitas outras que são vítimas, mas não reconhecem aquela violência, porque boa parte não é só aquela violência física, que ela é mais visível, mas também outros tipos de violência, e nosso trabalho na Polícia Militar, junto a outros órgãos da rede de proteção, é levar essa informação para que elas busquem o seu direito. Nós somos uma das portas de entrada para essas mulheres que são vítimas desse tipo de violência. Muitas vezes, como eu já falei, a violência mais nítida, mais aparente é a violência física, mas também a violência moral. E nós, a Polícia Militar, a Polícia Civil, somos uma das portas de entrada, mas também orientamos elas a buscar os seus direitos, esclarecemos dúvidas, porque nós também contamos com o apoio da Secretaria Municipal da Mulher, que é o órgão que está organizando esse evento hoje, e também os demais órgãos da rede de proteção, Defensoria Pública, Ministério Público, entre outros. Tenente, é importante que essas propostas não fiquem só aqui, mas que seja concretizado pelo poder público. Exatamente. E hoje nós contamos com a participação de muitas mulheres, ou seja, muitas representantes dos mais diversos grupos sociais que estão aqui falando sobre os seus anseios, Nós estamos tratando sobre diversas necessidades e também outras situações que cabem a essas mulheres. E não só a Polícia Militar, não só a Polícia Civil, não só o município de Bacabal, em relação à Secretaria da Mulher, que trabalha esse tipo trabalha o direito da mulher, mas é também dever de cada uma reconhecer e auxiliar as outras mulheres que precisam disso. Mais importante do que apenas saber o seu direito, Railima, é que ela diga o direito que quer, Porque nós estamos aqui hoje nessa conferência municipal, não apenas para esclarecer, para promover um debate com as mulheres acerca dos direitos que elas têm, mas também de construir políticas públicas. Aqui nós teremos um momento, a gente está no momento inicial de plenária, de conferência, mas nós ainda teremos um momento de discussão a partir de 4 eixos, sobre a violência de gênero, sobre os direitos da mulher no mercado de trabalho, sobre a mulher ter mais democracia e mais conquista. Então, assim, são diversos eixos que serão aqui tratados e que nós ouviremos as mulheres, nós estaremos reunidos em grupos e a partir dessas reuniões, nos grupos nós vamos acolher as propostas de políticas públicas que as próprias mulheres vão sinalizar para que o município de Bacabal encaminhe essas propostas à conferência estadual. Então, só para a gente deixar bem claro, essa conferência municipal, ela vai preparar, ela vai encaminhar propostas para a conferência estadual, que será realizada em agosto em São Luís. E depois da conferência estadual, nós teremos a Conferência Nacional das Políticas para as Mulheres. Então, aqui é o momento de conhecer os direitos, mas de também exigir que esses direitos sejam colocados em prática. E, se necessário for, pedir, incluir, fazer essa solicitação aos gestores públicos para que novos direitos também sejam alcançados pelas mulheres. É uma tarde de muita transformação, Primeiro, o público, graças a Deus, atendeu o nosso convite. As mulheres do nosso município, sede Zona Rural, nós temos aqui caravanas da Zona Rural, dos povoados quilombolas, representativas, Então atenderam o nosso convite, superou as nossas expectativas, graças a Deus. Próxima conferência nós teremos que ver um local maior, mas esse momento aqui é um momento de debate, um momento de discussão,
momento de construção das políticas públicas para as mulheres do nosso município, porque a gente entende que a gente só constrói políticas públicas ouvindo a realidade delas, né? Quem está ali perto. E nesse momento nós estamos aqui para discutir, né? Veio a Coronel Ediele de São Luís, que é a chefe do Comando Geral, foi coordenadora da Patrulha Maria da Penha no estado do Maranhão, então tem uma experiência, né, no combate à violência contra a mulher, que é algo que nós temos, né, trabalhado muito, é o nosso carro-chefe da secretaria, e nós vamos continuar, né, com esse combate intenso à violência contra a mulher. Nós não iremos aceitar, e por isso o convite da nossa Coronel Ediele para debater conosco, para conversar conosco sobre isso e encaminharmos para os debates dos eixos, né, e ouvindo a população, ouvindo as mulheres que estão presentes aqui nessa tarde. Olha, a primeira Conferência Municipal da Mulher, a terceira que acontece na cidade, ele se torna importante porque é um momento, né, de discutir a questão das políticas públicas das mulheres, discutir a questão, primeiro, dessa situação de combate à violência, né, contra a mulher, que tem ainda acontecido muito na nossa cidade, e os números ainda são vergonhosos, e que a gente precisa combater esse tipo de violência dentro da nossa cidade. Mas também, eu acho que tem pautas importantes que se levam enquanto reivindicação, como a criação da Casa da Mulher Maranhense, que nós já temos um compromisso com o governador Brandão e com o secretário Orleans de fazermos aqui em Bacabal, que depende da prefeitura. É o oferecimento do espaço, e isso nós já estamos locando um espaço para que possa funcionar essa casa com a estrutura do Estado dentro dela, para oferecer mais esse trabalho para a rede de proteção das mulheres. Outra questão também é a sala Lilás, que serve de apoio para as gestantes que acabam de ter também as suas crianças dentro da maternidade. Esse é um compromisso que nós já temos, que a partir do momento que a reforma da maternidade for concluída, nós só abriremos a maternidade já com o funcionamento dessa sala, né? Mas eu levantei também questões que são importantes de direito das mulheres, principalmente das mulheres da zona rural, das áreas quilombolas, que precisam ser mais assistidas, porque esse tipo de violência que acontece ainda na cidade também ela acontece dentro das comunidades mais distantes, e as mulheres das comunidades mais distantes terminam tendo mais dificuldade em ter essa rede de proteção, em ter acesso à Patrulha Maria da Penha, em ter acesso à Delegacia da Mulher, em ter acesso à Secretaria da Mulher. Então são necessários que mecanismos possam ser feitos para agilizar, caso haja necessidade, da atuação dessa rede de proteção para os casos de violência que aconteçam em toda a nossa cidade, na sede e também na zona rural. Em função disso, a gente tem feito uma gestão de valorização da mulher. Primeiro, a gente vê pelo nosso secretariado, né? Cerca de 80% de todo secretário da prefeitura que foi escolhido por mim, todas são mulheres. Foi escolhida por ser mulher? Não. Foi escolhida exatamente pela capacidade de trabalho, pela qualificação e pela disponibilidade de trabalho que elas têm em ter, inclusive na questão da sensibilidade, um ponto maior ainda para que a gente possa enfrentar as problemáticas que a nossa população enfrenta. Então, isso a gente tem valorizado muito a presença delas em todos os setores da administração, e isso tem que ser de forma ampliada, né? Isso é um recado que nós damos para toda a cidade, que a presença da mulher ela é fundamental dentro da nossa estrutura de poder, dentro da nossa estrutura pública, e que precisa ser cada vez mais valorizada, né? Então, assim, nós temos essa presença hoje com a Secretaria da Mulher atuando em vários eixos da educação, na saúde, na cultura também, né? Procurando sempre desenvolver políticas públicas que possam agregar às mulheres, né, cada vez mais a capacidade de trabalho. Então esse é o grande desafio que nós temos e vamos continuar nessa direção. Prefeito, como a prefeitura pretende transformar essas propostas discutidas aí em ações concretas? Primeiro, com vontade política, né? Eu, historicamente, desde quando deputado, eu sempre tive dentro das minhas pautas de defesa, eu sempre tive a questão das mulheres como uma prioridade. Tanto é que a única CPI que houve contra a violência contra a mulher do Maranhão, eu fui o relator dessa CPI. Na época, a presidente foi a hoje atual senadora Elisiane Gama, né? Eu tenho projetos meus que foram fundamentais e que mudaram a realidade também de várias situações de desrespeito à mulher. Por exemplo, eu tenho uma lei em parceria com a presidente da Assembleia, Iracema Vale, que acabou com a história de cota, né, no concurso da Polícia Militar para as mulheres. Porque antes da nossa lei, se ofereciam 100 vagas para o concurso, só 10% poderiam ser preenchidas com mulheres, mesmo que elas tivessem uma nota maior do que os homens. Então, um verdadeiro absurdo. Foi uma lei minha na Assembleia,
com a presidente Iracema, que fez com que a gente pudesse extinguir esse tipo de situação. Então, qualquer concurso hoje da Polícia Militar, se tem vagas disponíveis, as mulheres concorrem em pé de igualdade com os homens. Se elas conseguirem a nota maior do que os homens, as 100 mulheres serão, as policiais serão nomeadas. Então, isso é uma conquista importante. Eu tenho uma lei também que dá equidade salarial. As terceirizadas, as empresas que trabalham para o Estado, elas são proibidas de fazer diferenciação salarial para as mulheres que têm o mesmo cargo, o mesmo trabalho com o homem. Porque o que acontecia no passado, às vezes a mulher tinha a mesma função do homem, mas na hora do salário ela recebia menos do que o homem. Então essa lei nossa também acabou. Então a minha vida toda, política e pessoal, sempre foi voltada muito a essas causas. Então, e eu como prefeito, eu tenho dado uma importância muito grande, como eu disse, desde a nomeação de secretárias, da minha presença nas ações, inclusive, que garante o direito das mulheres, e visando sempre, passando para o conjunto da administração, que essas políticas de afirmação e de respeito à mulher têm que ser uma prioridade na nossa gestão.